essa palavra do Senhor dentro do tema de João 14,6, eu sou o caminho. Ontem, quem esteve aqui ouviu a palavra pela Vitória, que foi a introdução perfeita dessa mensagem, o eu sou. E quando a gente fala de caminho, é algo que nos tira de um lugar para nos levar para outro. Não tem como a gente definir de outra maneira. Se você vai por um caminho, você sai de um lugar até chegar no destino. E quando a gente fala que Jesus é o caminho, só tem um destino: o céu. E hoje nós vamos falar sobre o caminho que nós estamos trilhando, o arrebatamento da igreja. Se você está em Cristo Jesus, não tem outro final para a sua vida a não ser o céu, a não ser a vida eterna. Em Mateus 24, a Bíblia vai dizer que Jesus estava saindo com os discípulos de um templo, o templo reconstruído por Herodes, algo lindo, uma grandeza extraordinária que aqueles discípulos não estavam acostumados a ver. E quando eles saem do templo, eles vão chamar Jesus e vai falar: olha Jesus, como é lindo, como é grande, olha como é belo esse templo. Jesus vai olhar para os olhos daqueles discípulos e vai falar: na verdade eu te digo que não vai ficar pedra sobre pedra. Não importa quão bonito seja, quão grande seja, vai ser tudo destruído e derribado. E Jesus sai andando. E aqueles discípulos, imagino eu, que começaram a ficar em dúvida, curiosos: como isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? E a Bíblia vai dizer que Jesus então chega, se assenta no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos vão se assentar ao redor dele. E eles estavam indagando na mente deles como isso ia acontecer. E quando eles se assentam aos pés de Jesus, eles vão perguntar: Senhor, mas quando acontecerá isso? Quando vai acontecer o fim do mundo? Quando o Senhor vai voltar para nos buscar? E Jesus vai começar a dizer para eles: acautelai-vos, tenham calma, porque quando isso for acontecer, vocês irão ouvir rumores de guerra. Marcos 13 vai falar a mesma coisa: vocês vão ver nação contra nação, reino contra reino, peste no meio de vocês, vírus no meio de vocês, o amor de muitos se esfriando. É porque eu estou chegando, igreja. Eu estudei esse texto semana retrasada, e essa semana começou essa guerra Ucrânia e Rússia. Aí minhas pernas começaram a tremer de verdade. Eu falei: meu Deus do céu. Porque os sinais estão acontecendo e as pessoas estão tampando seus olhos. Não é apenas Ucrânia contra a Rússia, não é só reino contra reino, não é nação contra nação. Hoje eu estava vendo que o único presidente que tem origem judaica, além de Israel, é o presidente da Ucrânia. E as pessoas têm levado a sua vida dissolutamente, achando que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, dá tempo de se consertar, eu vou esperar um pouco mais, eu vou pular mais 2, 3 carnaval, depois eu volto. Mas não, vocês ouvirão rumores de guerra, perseguições, vocês vão ver pestes e vírus no meio de vocês, está próximo. Ele vai continuar dizendo: e no meio de vocês vão acontecer escândalos. Pessoas de dentro da igreja brigando com um com o outro, escândalos no altar de igrejas. Parece que eu estou falando do que está passando nas televisões, nos celulares nessa semana, mas eu estou falando da Bíblia que foi escrita. O arrebatamento da igreja, para mim, nunca foi tão real no meu coração quanto está sendo nos dias de hoje. O Cauã veio aqui falar e eu me lembrei, quando eu tinha a idade dele, que eu tinha sonho de me casar, ter filhos, ver os meus pais, né, os avós cuidando dos netos, ver meu filho se formar, ver meu filho casar. Mas eu já nem acredito mais que isso vai acontecer, porque parece que ele está tão pertinho. Eu não quero nem saber do dia de amanhã. Se puder, ele volta agora, eu nem termino essa mensagem, mas volta logo, Jesus. E ele vai dizer: mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Deixa eu ver se tem uma geração de pessoas fiéis na palavra do Senhor. Deixa eu ver se existem pessoas que ainda creem na tua palavra. Eu consigo ver uma igreja sendo salva pelo sangue do Cordeiro de Deus.
Ele vai começar a encerrar o seu texto dizendo: olha, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. É importante então que esse evangelho seja apregoado, seja pregado por todo mundo. E Jesus vai começar a falar sobre a sua volta. No meio do discurso do arrebatamento, do fim do mundo, do momento que vai se iniciar a grande aflição, a grande tribulação, ele começa a falar: mas eu vou voltar. E sabe o que parece isso, Vitor? Que os discípulos estavam com olhos cheios d'água assim, falando: Senhor, mas quando isso acontecer, quando o Senhor volta? É um sentimento que despertou dentro do meu coração, que parece que Jesus ainda nem tinha ido embora, ele já estava assim: Senhor, mas quando o Senhor volta, eu estou com saudade. O Senhor está do meu lado, mas eu estou com saudade. Efésios 1,4, a Bíblia vai dizer que Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É por isso que às vezes, Letícia, a gente tem esse sentimento: olha que saudade do céu, que saudade de estar com Jesus. Eu nunca tive lá. Teve sim, porque ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse sentimento que começa a brotar no coração assim: parece que eu estive lá, parece que eu caminhei de mão dada com o Pai, parece que eu vi a cidade celestial. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo. É por isso que eu tenho saudade. E antes disso acontecer, vai vir a grande aflição. Aí Jesus vai dizer: olha, e como um trovão sai do Oriente, se mostra no Oriente, assim será a volta do Filho do Homem. O sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão. Essa é a grande tribulação. E aqueles discípulos estavam em silêncio ouvindo a palavra do Senhor. Parece que é uma mensagem tão atual. E Jesus falando no Monte das Oliveiras com aqueles discípulos, e no versículo 33 Jesus vai dizer assim: mas daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A gente está se preocupando com o dia de amanhã, com a semana que vem. Tem gente esperando a salvação para o quarto dia. Eu vou ouvir todas as palavras, se me tocar de verdade eu vou lá. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento da volta do Filho de Deus. Mas ele disse: quando vocês ouvirem rumores de guerra, quando vocês virem pestes, quando vocês virem nação contra nação, é porque eis que o Filho de Deus está descendo. Ele virá sobre as nuvens e nós veremos o sinal do Filho de Deus com poder e glória. Nós sairemos desse mundo de cosmos que nós vivemos e irá ser instalado o reino de Deus. Os discípulos ouviam, dizendo: volta logo, Jesus, volta logo, eu não quero passar, eu não desejo passar. A igreja será retirada e nós encontraremos com ele na nuvem, porque o arrebatamento ainda é uma realidade. E por fim, Jesus vai dizer assim: eu vou te dar mais um sinal. Será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Espera, Jesus está falando algo do futuro, e agora vai se remeter a algo que genealogicamente aconteceu há 7.500 anos atrás. Será como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé, Lucas? As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O que Jesus está dizendo? Elas vivem dissolutamente. Existe algo anunciado, que vai vir um dilúvio, que vai acontecer o arrebatamento, mas elas vivem os seus próprios desejos e se esquecem da palavra do Senhor. Quando eu li esse texto, eu percebi que essa palavra, como nos dias ela é carregada de muita história, de muito contexto, de muita vida. Quando a gente se assenta com o meu tio Maurício, a gente gosta de ouvir ele falar, a sabedoria que ele nos passa. Ele tem costume, muitas vezes, eu já prestei atenção ele falando assim com a gente: no tempo dos meus pais não era assim, quando eu era criança não era assim, nos dias de minha infância as coisas não aconteciam assim.
Um filho não levantava a voz para o seu pai. As escolas não eram essa bagunça como nos dias de hoje. Observe todo o contexto quando ele fala nos dias dos meus pais, quando eu era criança, as coisas não eram assim. Então, para que a gente possa atender o arrebatamento, como isso irá acontecer, nós precisamos entender o que acontecia nos dias de Noé. Que caminho é esse nos dias de Noé que passa pela vida de Jesus que nos levará à salvação? Nos dias de Noé, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim. Logo após eles vão ter filho, Caim e Abel. E como a maioria já ouviu contar essa história, Caim mata Abel, porque a oferta de Abel ela foi recebida